Olha, são dois temas bastante complexos, né? Primeiro, a manifestação, surpreendentemente, foi uma manifestação chamada num curto prazo, foram praticamente 2 ou 3 dias, cabeçada pelo Caetano Veloso, que depois recebeu a adesão de muitos artistas, mas que demonstrou um certo desafogo, uma voz engasgada na garganta da sociedade que não estava mais aceitando esse mundo de mentira, de oportunismo que se construiu nos últimos 10 anos aqui no Brasil e que decidiu manifestar seu descontentamento. O bonito dessa manifestação, Eduardo, pelo menos aqui em Copacabana, onde eu participei, é de que foi uma manifestação com aquelas características das diretas já, da redemocratização, porque era uma manifestação sem grande infraestrutura, sem, eu diria, aquela coisa do estrelismo que a gente via aqui os bolsonaristas fazerem, né, com grandes caminhões de som e outras coisas. Não, foi o povo que decidiu demonstrar o seu descontentamento com o que estava acontecendo no parlamento, e eu diria, além do parlamento, com o que vem acontecendo nos últimos anos, essa ideologia da morte, né, do ódio, da destruição. O bonito era que foi uma manifestação muito alegre, muito fraterna. As pessoas se abraçavam, as pessoas compartilhavam, as pessoas relembravam outras épocas, outros vinham buscando aprendizado. Quer dizer, e foi uma coisa que, embora a mídia divulgou determinados momentos, e em função disso ela fez medição, mas o pessoal começou a chegar às 14 horas, um pouco antes das 14, e ficou até às 7 horas da noite. Então, muita gente não ficou o tempo todo. A grande maioria, inclusive, ficou 1 ou 2 horas, reencontrou amigos, parceiros, companheiros, familiares, e depois retornou. Então, o bonito disso é de que você via uma alegria nos olhos das pessoas, e eu diria que uma espécie de startar de que isso não foi só dessa vez, de que as pessoas estão dispostas e estão se reencontrando. E, é claro, retomando os símbolos nacionais e retomando as praças, as ruas, porque aí foi no Brasil todo, que é um pouco do terreno, do território dos progressistas e da esquerda, os que defendem justiça social, distribuição de renda. Então, o recado chegou para quem quis ouvir. É claro que os enrustidos estão resistindo, mas a gente já nessa semana já começou a comemorar a primavera, né? Eu diria que começamos bem a primavera. Essa primeira semana de primavera foi uma semana de muita colheita. E esse recado foi sentido, menos no Senado, a ponto que já se enterrou a proposta, aquela de emenda constitucional lá da bandidagem, e de uma forma, assim, quase que inédita, né? Numa comissão, nem foi para plenário. Vamos ver agora as chantagens, porque na próxima semana nós vamos ter alguns capítulos interessantes, né? Existe um grupo insistindo na questão da anistia, e existe também uma barganha muito vil, muito, eu diria, muito baixa, que é, se não aprovarem a anistia, nós não aprovamos a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né?
embora a gente pode esperar tudo desse Congresso, eu me atrevo a dizer que eles não vão ter coragem de fazer isso, porque o resultado eleitoral as pessoas vão marcar. Eles vivem disso, vivem de voto. E se eles decidirem querer dar uma de trucar, como a gente diz, eles podem levar uma invertida. E esse pessoal já dizia Ulisses Guimarães, que move o político é povo na rua e é voto. Aí o segundo tema que você me pergunta é essa abertura da Assembleia Geral da ONU, que o pessoal que nos acompanha aqui sabe que, na realidade, nós, no Hemisfério Sul, começamos o ano em janeiro, fevereiro, aqui depois do Carnaval. Mas no Hemisfério Norte, que é quem até agora está mandando no mundo, eles tiram as férias de verão deles. O verão deles não é janeiro, fevereiro, como nós aqui, dezembro, janeiro, fevereiro. Né? Eles lá é julho, aquece um pouquinho mais, agosto e até meados de setembro é que é o verão. Então, eles começam o ano, por isso que a abertura da Assembleia Geral da ONU se dá sempre nesse período de setembro. E aí a ONU, que ultimamente vem passando por muitos questionamentos e muita crise, ela hoje é uma espécie de púlpito, né, de balcão, onde líderes mundiais fazem lá seus pronunciamentos, exibem seus talentos, afagam suas vaidades, mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de espelho de quem é que está dirigindo o planeta. E a gente viu, inclusive, um contraste surpreendente na abertura, que é uma espécie de prerrogativa do Brasil. O Brasil, que apoiou muito a ONU, e na época o chanceler, o ministro do Brasil era Oswaldo Aranha, em função do empenho e de todo o apoio que o Brasil deu para construir a ONU, o Brasil acabou tendo essa prerrogativa de ser o primeiro a falar na ONU. Então, quem abre sempre é o presidente do Brasil, porque o Brasil não estava envolvido diretamente na guerra, não tinha armas, não representa ameaça. O Brasil é aquela coisa boazinha, né, da alegria. Então, a gente tem essa prerrogativa e se mantém. Mas o segundo a falar sempre é a potência militar que se impôs, que é os Estados Unidos. E hoje, inclusive, quem falou foi o Netanyahu, de Israel. Não sei se o pessoal pode ver que a grande maioria saiu, inclusive, do plenário da ONU. Então, nessa exibição aí de discursos, vaidades e projetos, uma coisa importante dizer: a ONU, infelizmente, ela fala bonito, mas tem pouco poder de convencimento. Todo mundo vai lá, recebe aplausos, isso, aquilo, mas não encaminha. É como a gente dizia nas assembleias de sindicato, é como você fazer uma plenária ou uma assembleia onde todo mundo faz belos discursos, mas depois não tira o plano de ação. Né? E aí todo mundo volta para casa e espera a próxima assembleia. Então, a coisa meio que não anda. E a prova disso é que a questão, por exemplo, da guerra da Palestina, né, o genocídio de Israel na Palestina, embora tenha-se praticamente um consenso na ONU, o voto dos Estados Unidos, o veto que eles apresentam, faz com que nada seja encaminhado, que é uma deformação da ONU. E é uma deformação que quase leva a gente a aturar o ridículo. Porque se você contrastar o que o Lula falou com o que o Trump falou,
É algo assim para se jogar, como diz, né, para pedir direito a tapar os ouvidos. A diferença é abismal. Embora o pessoal tenha ficado muito em cima da questão de que o Trump deu um sinal para o Lula. Então, existe essa frição no Brasil que o pessoal que adora a Disneylândia, né, e essas coisinhas, eles têm uma espécie de urticária de estar de bem, e medo. É o nosso complexo de vira-lata. Mas, em resumo, o que a gente viu foi um estadista que falou dos principais temas planetários, inclusive da debilidade da ONU, que veio para construir uma entidade já em fase de falência, que era a Liga das Nações na época, e que não conseguiu segurar a guerra. E a ONU agora está caminhando um pouco para isso. Então, o Lula começou falando sobre o papel da ONU e a dificuldade da ONU de fazer o que deveria fazer, enfraquecimento. Depois falou sobre a questão da climática, falou sobre a questão do autoritarismo, dos fascistas, como a gente costuma dizer por aí, né, dos estados, dos líderes que acham que se resolve tudo pela força e pelo dinheiro, e que isso está levando a um processo de exclusão na humanidade, a ponto que, como disse o Fidel Castro aquela vez aqui no Rio, na Conferência do Meio Ambiente, nós corremos o risco de que a espécie humana seja a próxima espécie a ser extinta. A gente trabalha muito, olha, para não extinguir determinados modelos de vida. Então, o Lula tocou nos principais temas, inclusive nessa barganha e extorsão que os Estados Unidos vem fazendo com as alíquotas. E sinalizou para algumas alternativas, que vai desde a reestruturação do Conselho de Segurança da ONU, a preocupação de levar a sério a questão climática, que todo mundo está sofrendo aquecimento, e aí vem o Trump com aquele jeito dele, né, de meio de homem, aqueles talk shows que eles chamam, né, e de empreiteiro, porque ele começa primeiro reclamando que a escada rolante não funcionou, né, e depois que o teleprompter não funcionava, começou a reclamar, depois começou a xingar a ONU, começou a xingar a Europa, começou a xingar o secretário da ONU, foi reclamando de todo mundo, dizendo que ele era o bom, era o último biscoito do pacote, que era o bom da boca. E a impressão que passou, quando ele começou a reclamar que ele, quando era empreiteiro nos Estados Unidos, né, construtor, ele poderia ter construído o prédio da ONU, que ele faria, inclusive, por preço mais barato, que insinuou que houve corrupção, isso, aquilo. Quer dizer, foi um discurso medíocre, um discurso do ego, que ele acabou com 8... Muita mentira, acabou com 8 guerras, isso, aquilo, está promovendo mais guerra, que deu a impressão de que o que ele queria dizer, ele foi lá dizer, olha, eu acho que tem que acabar com a ONU porque vocês, na época, não me deixaram construir, né? Típico daquele empreiteiro que não recebeu a obra e aí quer colocar dinamite. Aí, no final, teve aquela passagem que gerou toda a atenção, em que ele disse que teve uma empatia com o Lula e que em 20 segundos, né? Aí rolou um clima, não sei o quê. É claro que isso não aconteceu, né, por coincidência. Tudo isso já vinha sendo preparado muito antes. Resultado disso, né, ele fez questão de deixar isso para o final, mesmo abandonando o teleprompter,
e magoando o ministro das Relações Exteriores dele lá, o Rubio, né? Para dar um sinal de que ele quer preservar na América Latina um parceiro que é o parceiro definidor. O Brasil é um país pêndulo no mundo, né? Um país que não é sozinho, não é o rei da cocada preta, como a gente diz, né? Não é um país que faz, mas para o lado que ele pender, ele desequilibra. E o Trump já perdeu. Agora, mesmo com o tapete vermelho que ele deu para o Putin, ele percebeu que o Putin não acredita nele. Já está perdendo a Índia. E a gente viu lá na comemoração na China, né, da vitória sobre o Japão, o Xi Jinping colocou ali o que tinha de potência e mais ou menos definindo, olha, a humanidade agora vai caminhar por outro norte. Então, o Trump tá com medo de que perca também o Brasil. E como ele não pode mais ameaçar com tarifas, com bomba atômica, isso, aquilo, e ao mesmo tempo, internamente, ele está levando muito chumbo de empresários, por isso que o Joés de Batista foi para lá, que ele e o Joés de Batista, da JBS, são amigos de longa data. A JBS foi uma das grandes contribuidoras da campanha dele lá. E a JBS deve ter mais de 5 ou 6 plantas nos Estados Unidos, confinamento de gado em Oklahoma e assim por diante. Isso é muito assunto. Resumo da ópera. Ele deixou a família do genocida, né, sem carona. E esse é o desespero, é o que nós vamos assistir a partir de agora, o Bananinha desesperado, né? O neto do ditador desesperado, e aí o que vier dessa turma, porque eles apostavam que eles eram os porta-vozes e que eles tinham a chave da porta da cozinha e da área de serviço do Trump, e que o Trump fazia tudo o que eles pediam. E o Trump acabou dizendo, não vou mais apostar em vocês, porque, como se diz no Sul, não vou apostar em cavalo paraguaio, né? Porque esses já perderam e eu não tenho mais porquê. Esse foi o sinal de que ele não vai mais se guiar pela família Bolsonaro e quer estabelecer agora uma interlocução. Como isso vai se dar? Tem muita coisa a ser construída, o Lula é experiente, não pode cair em cilada, mas, em resumo, existe um perdedor nisso. É o Bananinha, né, o Paulo Figueiredo e a turminha, o Sófocles, que foi para lá. Esse pessoal foi dito, desinfeta daqui. Como vai ser daqui para frente, a gente não pode confiar nesse tipo de gente, tem que ser escaldado. Então, o Brasil ganhou, sem sombra de dúvidas. Eu não posso dizer que o Trump ganhou, porque ele é um despirocado, né? É um cara imprevisível e é um chantagista. Mas alguém perdeu nisso. E quem perdeu foi a família Bolsonaro, que perdeu a interlocução. Que antes falava grosso, que nós... E o Bananinha dizia, se for preciso, a gente até invade o Brasil, a gente... E o cara disse, espera aí, cara, tu não está autorizado a falar isso. Quem manda aqui sou eu, você não fale meu nome, e eu agora vou falar com quem, de fato, lidera o Brasil, que é o Lula. E vamos ver como é que a coisa vai andar aí nisso tudo. Esperamos que melhore, mas se ele vier com bravata, a gente já mostrou que mesmo ele aumentando as tarifas, é claro que isso é ruim para o Brasil, mas a nossa balança comercial manteve superávit. Ele, com a lei Magnitsky, não conseguiu assustar ninguém e a gente está chutando a bola para frente e vamos ganhar esse campeonato. Então,
Existe alguém aí tentando se infiltrar, né? Eu até estive esses dias na Venezuela para participar de uma plenária lá com representantes internacionais e disse com bastante convicção de que nós seremos a Venezuela amanhã, porque tudo indica, e esse vai ser o esforço do Rubio, de que na eleição do ano que vem, que o Lula vencerá, a não ser que aconteça um hecatombe, talvez vença até no primeiro turno, a consequência seguinte vai ser de que o Trump não vai reconhecer a eleição como ele fez com o Maduro. Não vai reconhecer, vai tentar. Talvez o Bananinha queira ser o Guaidó, né? De, me nomeie presidente, como na época nomearam o Guaidó lá na Venezuela. Então, nós temos esse cenário também pela frente. Mas, de todo jeito, o Trump está tentando se equilibrar, porque a situação lá está complicada, ele não pode se mostrar tão valente, e o Brasil saiu ganhando, e o Lula se transformou numa espécie de personalidade internacional, dono de todas as manchetes, né? O cobiçado, todo mundo querendo tirar fotografia, eu diria, pela coincidência dos astros e pela sabedoria, né? Porque ele falou o que tinha que falar, o Trump ouviu e foi lá e puxou o saco do Lula. E os derrotados agora foram os bolsominions. Aí o gado vai estar cada dia mais em desespero, aí dando cabeçada. Então, desculpa assim de uma forma chula, eu acho que esses dois temas tentando apertar aí é a análise que eu faço. Mas tem muito round para frente, né? Mas começamos muito bem essa primavera. Beleza, beleza. O Daniel Faleiro está aqui nos bastidores, se ele puder entrar agora, eu agradeço. Opa, valeu, Daniel. Tivemos aqui a apresentação inicial aí, a fala do Henrique Pisolato, pessoal. O pessoal está gostando muito aqui no chat. Infelizmente, Pisolato, quando chegar às 5 para as 22, né, ele vai precisar se ausentar. Mas agradeço já a sua participação, que eu gostei muito. E aproveitando um gancho ali, eu queria que o Daniel também falasse sobre a ONU, sobre as manifestações, e também se você acredita que a situação entre o Lula e o Trump já distensionou, né? Já há ali uma. Que a gente sabe que não é simplesmente, olhei 30 segundos, gostei do cara, a gente sabe, né? Que isso daí já é uma coisa construída pelos assessores, diplomatas, né? Que isso ali eles tentam fazer como se fosse uma coisa pública, assim, de afeto e tal, como a gente sabe que teve uma aproximação dos bastidores entre Brasil e Estados Unidos, obviamente, porque as relações, apesar do atrito, as relações entre Brasil e Estados Unidos não foram rompidas, né? Então, Daniel, eu queria que você falasse sobre essas duas questões ali. Em resumo, o Lula na ONU e as manifestações e o impacto disso no Brasil. Bom, boa noite aí para todos, boa noite para Henrique, para Eduardo, para os camaradas aí do chat. Agradeço aí a oportunidade, né? Também o Portinho, o Celso. E, bom, vocês já falaram basicamente tudo, né? Do que dá para ser falado até agora, mas eu acho que, só complementando, acredito que, primeiro, né, existe um contraponto ali nos Estados Unidos, fora da Secretaria de Estado, porque o Marco Rubio é um tarado, né? Assim, há quem diga, se a gente fizer uma corrida histórica, geralmente os cubanos ou de origem cubanas da política americana são abilolados completos, assim. Eles se tornam muito reacionários, né? Os núcleos ali do extremo sul americano ali é historicamente bastante reacionário, né? Até lá no livro fantástico lá, né, dos últimos soldados da Guerra Fria, do Fernando, a gente vê ali mais ou menos o espírito que se cria do latino que se torna americano, o que a gente vai falar, chamar na obra marxiana de ideologia, né? Esses caras conseguem realmente ser cooptados pela ideologia.
Quanto ao Trump, eu acho que já passou a emoção aí da esquerda em ver algo positivo naquilo, a não ser algum arrefecimento de ânimos relacionais, né? Então a gente não tem mais aquela troca direta ali de ofensas, enfim. Mas é claro que o Trump está esperando alguma coisa para ter uma chance de colocar o Brasil à mercê, fazendo coisa do tipo lá como fez com o Zelensky e tal, mas o Lula é outra coisa. E eu, particularmente, não sei lá aqui dentro de mim se seria bom, de repente, ele tentar alguma coisa e o Lula dar uma resposta devidamente, né, num quadro similar ao do Zelensky, mas agora com o Lula no lugar. Não sei não sei se isso seria de tudo ruim, não. Seria importante marcar um território nesse tipo, nesses termos, mas acho que não vai rolar, porque nós temos coisas mais importantes para tratar no momento, no meu ver. Eu acho que as manifestações agora, que tem esse caráter que você falou no começo aí de esquerda, jamais pode perder isso. A gente não pode correr o risco de um 2013 de novo, porque agora eles já aprenderam mais ainda com 2013, então seria muito danoso para a esquerda perder esse movimento agora, nominalmente, como de esquerda. Embora a mídia burguesa tentou bastante levar para esse caminho nessa semana e na semana passada, sobre ser algo popular e não de um partido, e isso não é verdade. O fato é que o núcleo, o core, o grosso ali, aproveitando que a gente está em setembro ainda, é de esquerda, é de mobilização de esquerda e precisa ser intensificado, né? A gente precisa estar nos movimentos em todos os lugares, né? Inclusive com mais, digamos, relevância dos movimentos de esquerda dentro dessas manifestações, né? E agora a gente fazer o caminho contrário. Quando alguém falar bandeira aqui não, a gente fala não, você aqui não. Porque se você tem esse tipo de pensamento aqui, não é hora dele. A gente está num outro contexto, é uma outra configuração. Tá ruim o áudio, gente? Me fala aí. Não, tá bom. Para mim, tá bom. Tem uma companheira falando que está com eco, e pode ser, Elaine, que você esteja com algum aparelho ligado perto do primeiro. Então, aí pode ser que dê um eco mesmo por ressonância aí, tá? Mas se tiver ruim, que eu vejo que eu posso fazer. Então, eu acredito, Eduardo e Henrique, que, primeiro, manifestação de esquerda. Segundo, temos números para mostrar. Terceiro, precisamos de fazer mobilização no Brasil inteiro. Precisa de saída. Eu já falei isso para mim, sei lá, eu sou totalmente ateu, mas alguma coisa me diz para que a gente precisa de interiorizar. Nós precisamos fazer umas bandeiras aí agora, no sentido bom, né? Para que a esquerda tome os rincões mais profundos do Brasil e não só as capitais fiquem tendo toda essa preponderância, porque a grande verdade é que é no interior do Brasil que a gente perde. Qualquer um que visitou cidades do interior, que é de uma cidade do interior, sabe como é que é o ranço reacionário no interior do Brasil. E eu digo para vocês, sem medo nenhum de errar, que falam bastante do interior ou do sul e de alguma coisa. Mas eu digo que o interior de São Paulo é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa urgentemente identificar inclusive essas tretas internas que a esquerda tem hoje aí sobre uma determinada esquerda mais radical e uma esquerda mais moderada, né, como se ser moderado em algum momento fosse alguma coisa ruim. A gente precisa de retomar esses assuntos mais e trazer as pautas para a gente não perder, porque o golpe não para. Hoje eles estão mexendo no projeto da anistia e agora com o Paulinho da Força, né? O pelego clássico, o maior pelego dos últimos 10 anos aí, que algum dia tenha sido progressista, é esse sujeito. Então a gente precisa de reforçar e bater nas pautas como 6x1 e outras, né? Entre outras, né? Por exemplo, isso que o Henrique falou a respeito dessa chantagem que o Paulinho da Força colocou ali, isso já tinha que ser rechaçado de primeira por todo mundo, inclusive pelo governo. Fala, peraí, nós não estamos em condição de estar com faca no pescoço agora é vocês que estão. Vocês é que estão com a faca no pescoço. Então a gente precisa de tomar, eu acho,
esse discurso de ataque e parar de agir em reação, agir mais de forma a nós propormos isso. Eu acho que o governo Lula entendeu isso, vai trabalhar nesse sentido agora, né? Acho que está se tratando muito aí, hoje, por exemplo, o Alckmin estava em algumas televisões abertas, aí, inclusive falando com o Datena, e precisa de fazer isso mesmo. Mas a gente precisa de fazer o Brasil inteiro entender, cara. O Brasil inteiro entender. Até, só para eu passar a minha fala aqui, na nosso programa de antes de ontem, eu fiz um comentário sobre um determinado grupo que fez um evento, e esse evento é revolucionário, mas que era R$500 o ingresso. E alguém no comentário achou ruim isso. Eu falei, não, a gente precisa de atacar isso aí, sim. A gente precisa de fazer as pessoas entenderem que esquerda é popular. Que você não precisa estar num grupo de R$500 de ingresso, e que, inclusive, essa esquerda radical não faz uma crítica em relação a isso. Mas o governo neoliberal do Lula está o tempo inteiro na boca desses caras, né? Sem ninguém explicar por que o neoliberalismo ataca diuturnamente o partido, o Lula em pessoa e o Fernando Haddad também. Então, cadê a explicação de quem fica criticando toda hora o governo, de por que o governo é perseguido o tempo inteiro por neoliberais, e quando tem um evento que está todo mundo de terninho, cobrando para entrar, de uma esquerda muito cheirosinha aí, fazendo alusão àquela fala lá daquela Eliane aquela vez, porque não tem uma crítica da extrema-direita, dessa direita radical sobre esses eventos e tal. Então nós temos muita coisa para fazer aqui, o Trump já percebeu o movimento histórico, não está para ele, não tem como acontecer isso. Essa taxação prejudicou sobremaneira os Estados Unidos. O grande verdade é que, no momento, os Estados Unidos perderam com a taxação. Nós conseguimos equilibrar. Nós temos mercado para abrir. Agora, eles não têm, porque quem vende café no mundo, o mercado de café é restritíssimo. Né? Então, é hora da gente pegar o discurso e fazer ação de ataque. A gente precisa atacar. Precisa parar com esse medinho de atacar. Vamos atacar. Atacar que jeito? Com as boas pautas, com os bons debates. Aqui, no 247, em qualquer lugar, vamos colocar a ideia de que agora a gente precisa parar de reagir. Né? Acho que é o momento de aproveitar esse embalo que a gente pegou das manifestações, o Congresso ajudando bastante, né? O Eduardo Bolsonaro como cabo eleitoral, o Paulo Figueiredo a mesma coisa. Então é a hora aí, na minha opinião, da gente ir para cima como agora ator e não só como o antagonista aí das posições que a direita toma. E galera, se inscreva no meu canal lá, por favor, Barba Dialética, me ajuda aí, tem bastante gente aqui e passa a palavra. Olha, agora a minha... Sim. Pode falar, pessoal, pode falar. Não, eu ia concordar com o Daniel. Eu acho que nós temos agora uma pauta de curto prazo, já que a gente está começando a retomar, nós saímos da defensiva, demos o primeiro passo, né, para ir para a ofensiva. Eu acho que nós temos que trazer a pauta da jornada de trabalho e pisar nessa do imposto de renda. Essas são as pautas agora para o povo se sentir contemplado, para não ficar aquela coisa muito de discurso. Depois, a gente vai ter que mexer em algumas coisas espinhosas, que é o processo de acúmulo de força, já acuando o Congresso, que eu acho que a questão da Selic é muito complicada. A gente está armando uma bomba de médio prazo aí, porque a dívida pública está crescendo de uma forma assustadora. Né? E aí tem uma série de outras questões que a gente vai ter que trabalhar, que vai desde começar a fazer guerrilha nessa questão da dolarização, nós que inventamos o PIX, não dá para ficar com as nossas reservas 78% em dólar, porque esse maluco é capaz de congelar ou confiscar, como ele fez, né? E faz seguido, eles já fizeram várias vezes, fizeram com a Venezuela, fizeram com a Rússia. A questão das Forças Armadas, nós estamos muito vulneráveis nisso, e a questão da comunicação. Vocês viram que eles podem tirar a gente do ar a qualquer momento. Tem que reestudar a Rádio da Legalidade do Brizola,
em 62, para, no caso deles nos emudecer, lembra? Vocês, na época, não tinham nascido, né? Essa é uma das... Tem cabelo branco. O Brizola, sabendo que ia receber boicote, ele criou um sistema de comunicação chamado Rádio da Legalidade, né? Que era um sistema de distribuição, porque sabendo que iria ser boicotado, não ficasse mudo. E isso é importantíssimo, porque imagina no ano que vem a gente, de uma hora para outra, todos os nossos canais de comunicação, ou 90%, inclusive todas as redes progressistas, funcionam com a tecnologia e com o poder deles de tirar do ar, né? O Instagram corta a qualquer hora. Essa semana, o YouTube cortou o Maduro. Então, é comemorar, mas não enrolar a bandeira. É saber que eles não desanimam do golpe. Com certeza, o golpe é contínuo e isso aí jamais pode sair do horizonte. Porque agora, igual eu estou falando, eles captaram, desde 2014 existe um incentivo de uma extrema-direita europeia, financeiro, para que se faça meio que um cherry picking mundial de todas as táticas de para-pauta, de envenenamento de poço, enfim. E isso aí aprenderam. Eles aprenderam a fazer, a gente tem que reconhecer que eles aprenderam a fazer isso aí. Mas é isso aí que... Viu, Daniel? São as guerras não convencionais. Sim, não convencionais. O nosso grupo da Rede Luferno Cavais se dedica a estudar isso. As guerras não convencionais. Como, na realidade, você ocupa um país sem tanque, sem fuzil, né? Você Exato. engole por dentro, você paralisa e aplica golpes, etc. Haja visto a Argentina, agora que, se Deus quiser, né, no mês que vem, o Menem leva uma lapada e começa a ladeira abaixo, e deve perder as eleições. Mas olha o que eles fizeram na Bolívia. Olha o que eles fizeram no Peru. Olha o que eles estão fazendo no Equador. Aquilo é um... Olha a história da Venezuela. Os caras vão lá, bombardeiam uns barcos de pescador para mostrar para o americano, para a mídia americana, dê mais dinheiro para o Pentágono, para as Forças Armadas, que nós estamos matando, estamos evitando que chegue a droga. Quando, na realidade, eles são os grandes. Sim, o dia que acabar o tráfico, eles vão vir aqui realmente e arrumar alguma forma de que ele seja retomado, eles próprios, né? Histórico demais isso, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer essas coisas para o debate. A gente tem uma politização pífia no Brasil, né? Então, eu ainda acredito que a população tem muito espaço de aprendizado político, e isso é onde eu acho que os movimentos populares, os formadores de opinião, quem consegue eventualmente ter algum tipo de relevância no cenário dos debates e tal, precisa trazer mais a questão da politização para a pauta mesmo, porque nós perdemos, talvez, pela nossa retidão, por nós não querermos convencer ninguém com fake news e usar só do senso comum, né? Então, acho que seria uma hora muito importante para uma união das esquerdas no Brasil. Eu sei que isso aqui é um clichê, eu sei que isso aqui é muito difícil, né? Mas é muito hora disso mesmo, é muito hora disso mesmo, a gente entender, a galera entender um pouquinho igual você falou, da dívida, né, cara? Como seria importante a gente fazer uma educação sobre isso, para que as pessoas saibam, de fato, como é que funciona o mecanismo e por que existe uma dívida, afinal de contas, né? Como é que não pode estar no mesmo discurso? Você tocou na palavra. Sabe que ontem eu estava com o João Pedro Sterling no Sindicato dos Bancários, aqui do Rio, e aí uma das coisas que ele frisou mais uma vez, e eu me senti assim, frustrado, porque eu venho daquela geração do Cajamar. Eu tive o privilégio de ser o primeiro presidente do Conselho da Escola Sul da CUT. A gente criou institutos de formação, Chico Mendes. Isso acabou.
Hoje você tem a Florestan Fernandes. Então, nós temos que nos voltar à formação da militância, gente. É impressionante como a gente abandonou isso. Impressionante. E isso é fundamental. Por quê? Porque o avanço que a gente teve tinha um dos pilares na formação. As pessoas, quando você conversa, inclusive com muita gente, eu converso aqui, por exemplo, com porteiros, com entregadores, com atendentes de supermercado, de consultório, o pessoal que anda ambulante na rua. É impressionante como eles têm um raciocínio muito raso. E na hora que você faz a pergunta seguinte, você percebe que tem um vazio, que a gente poderia ter ocupado, que quem ocupou foram os pastores, numa grande parte. Assim, Perfeito. por exemplo, um catador de reciclável dizendo que não vota no Lula porque o Lula é ladrão e vai roubar todo mundo. Exato. Aí você pergunta, mas o que o Lula vai ter roubado? Essas latinhas que você tem aí, o cara fica impactado. Tu tá com medo que ele rouba de quem? Vamos supor que ele seja ladrão. Tu tem o que para ele roubar? Sim. Né? Sim. Aí o cara para. Então, você percebe que a mesma coisa é com a questão dos alimentos. As pessoas não têm noção do que é essa indústria de agrotóxicos. E como isso destrói não só a nossa saúde, destrói o nosso modelo agrícola e vai desertificar as nossas terras. Porque o agrotóxico, o veneno, ele destrói todos os micro-organismos da terra. Então, as pessoas, elas estão meio que... Bom, tem gente, vocês viram naquela passeata, naquela do 7 de setembro, né? Tem gente acreditando que os astros, né, que há interferência de astro, aquela pessoa que depois virou até meme, dizendo que o Lula era um sósia, né? Então, é por quê? Porque nós não colocamos conteúdo nessas pessoas. O menos numa classe que estaria disponível para nós, um grupamento estaria disponível. E como o nosso modelo de operariado, né, aquela geração dos metalúrgicos, dos bancários, né, que veio da construção civil, que veio aí dos anos 80, esse Brasil não existe mais. Hoje é o Brasil da periferia. Esse é o Brasil que nós temos que entrar. E a gente tem medo de entrar. Ou não tem muita tática de entrar. Tem alguns companheiros nossos que têm essa embocadura e que conseguem falar. Mas nós ainda estamos com a ideia do caminhão de fábrica, do piquete, isso, aquilo. Ali não, é outro tipo de conversa. E exatamente. Esse precisa de uma resposta. E na hora que a gente conseguir falar com essa gente, né, veja bem, nós temos 140 mil trabalhadores no Brasil, né, economicamente ativos, empregados, metade desse pessoal é PJ. Não tem carteira assinada, não tem férias, não tem aposentadoria, não tem direito nenhum. Se você... Como nós não falamos para esse pessoal, eles acham que CLT é coisa ruim, a ponto que vocês devem ver por aí o pessoal se xingando. Ah, você é um CLT. Sim, virou um xingamento. Como eu ouvia nos últimos 10 anos o pessoal xingando o sindicato. Que sindicato, isso, aquilo. E eu lembro de tentar conversar com alguns e dizer, olha, graças ao sindicato, você tem 13º. Graças ao sindicato, você tem férias. Graças ao sindicato. Mas o pessoal... Então, nós temos que decifrar para essas pessoas
e que é metade da nossa força de trabalho. Eu estou falando só da força de trabalho, gente. Tem 72, 74 milhões de pessoas hoje trabalhando sem direito a férias, sem direito à assistência à saúde, sem direito a 13º e sem direito à aposentadoria. Se a gente conseguir conversar com esse povo, aí dá para marcar a data da revolução.